Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que tá a quarentena? Espero que vocês estejam gostando aqui dos nossos vídeos, do nosso papo de especialista. Falando nisso, hoje eu trouxe mais um convidado super especial para falar para gente um pouquinho sobre a influência da música na nossa vida. E já que a gente está falando aí de exercício físico, a influência da música, o papel da música na nossa motivação, aquela hora do treino, aquela hora gostosa, e também para essa liberação desse estresse todo aí que a galera tá vivenciando nesse momento. Eu trouxe o professor Daniel Petressa, ele que é autor do projeto Palestra Musical, que vem encantando pessoas no mundo inteiro. Fala, professor Daniel, tudo bem por aí? Tá frio, né? Tá um dia frio aqui, né? É uma boa noite a todos aí. E para mim é um grande prazer estar falando com você aqui, Carla. Eu estou aqui em Mafra, Santa Catarina. Tá num dia bem frio, né? Tô aqui no meu escritório aqui para a gente falar de um assunto que eu gosto muito, que é música, né? Apesar de eu ser da educação física, a minha primeira, eu acho que assim, a gente tem várias profissões, né? Dizem que as próximas gerações elas vão ter em torno de 7 a 8 profissões diferentes. Eu comecei da música, né? Eu fui músico há muitos anos, músico profissional da noite. E depois, quando eu fui estudar educação física, hoje eu acabo, você me apresentou aí como o projeto da palestra musical. Hoje eu acabo unindo o estilo de vida saudável, né, e tentando passar uma mensagem positiva para as pessoas por meio da música. Né? Eu utilizo letras das canções bem conhecidas para poder falar sobre coisas boas, aí, falar sobre como uma pessoa pode mudar um comportamento. Então é isso que eu estou fazendo hoje. Que legal, hein? E vamos conversar um pouquinho, então. Você falou que você já veio, né? Você, antes mesmo de fazer a graduação em Educação Física, você já era músico, né? E, Sim. e aí, como é que você conseguiu, legal, assim, casar as duas profissões? Pensando, claro, no teu projeto, mas assim, qual é a influência, né? O que os estudos eles estão falando para a gente hoje sobre a influência da música no nosso bem-estar, na nossa rotina, né, do dia a dia e também na prática de exercício físico durante o nosso treino. O que a gente pode falar assim para a galera desse momento? A primeira, assim, ó, que quando eu criei essa palestra, foi meio sem querer. Eu vou ser sincero para você que foi sem querer. Sabe como que eu criei essa palestra? Eu fui convidado para ser, hoje eu sou coordenador do curso de Educação Física aqui da UNC, aqui em Mafra, da Universidade do Contestado. E eu fui convidado para ser paraninfo dessa turma, né? Então, eu tive que escrever um discurso, tive que fazer um discurso, né, para a turma, tal. Foi uma grande honra, né, ser convidado, tal. E eu comecei a escrever. Um dia eu estava aqui no meu escritório, comecei a escrever. E isso foi em 2011. Comecei a escrever o discurso e começou a surgir algumas letras de algumas músicas nessa minha escrita. E aí eu pensei, pô, eu acho que eu já fazia muitas palestras sobre qualidade de vida, né? Eu pensei, olha, eu acho que isso aqui pode casar. Se eu começar a falar, usar algumas músicas para poder passar algumas informações, eu acho que pode ser mais interessante. E eu demorei em torno de uns 6 meses para fazer a primeira palestra musical. Hoje essa palestra ela tem o nome de Ritmo e Melodia da Vida, aonde eu falo sobre mudança de comportamento. Então eu digo que eu fiz uma revisão sistemática de músicas, né? Hoje eu escuto, e é assim, uma coisa interessante, que a gente acaba escutando as canções, e muitas das canções que a gente escuta, às vezes, a gente não dá muito valor para a letra da canção, você acaba, às vezes, só escutando ela. Hoje eu dou uma importância muito diferente para a música, uma valorização do compositor, da onde que eu gosto de pesquisar um pouco aonde que ele estava quando ele escreveu aquela música, qual foi o ano, qual que era a situação de momento dele. Então é uma coisa que hoje eu Aham. gosto muito. E apesar de ser da educação física, a gente tem um meio acadêmico, né? Eu sou do meio acadêmico, eu acabo lendo muita coisa sobre música. E Uhum. uma das coisas que a gente identifica, você falou, né, da motivação para o exercício, tem estudos bem atuais falando disso, eu vou falar um pouquinho sobre esses estudos.
O mais atual saiu agora, acho que mês passado, né? Foi bem, talvez a maior revisão sistemática dessa relação. Foi uma Porém, a gente meta-análise, né, Daniel? foi bem Foi uma interessante a meta-análise falando dos meta-análise. efeitos, né? Sim, porque a gente sempre identifica quando você vai, por exemplo, agora que eu gosto muito de ver os bastidores dos esportes, eu adoro ver. Quando eu vou, por Aham. exemplo, assistir um jogo ao vivo, eu sou uma pessoa que gosta de chegar bem cedo, eu gosto de ver ele chegando, eu gosto de ver o aquecimento. Você vai notar sempre os jogadores estão com fone de ouvido. Aham. Sempre, sempre. Aham. E aí a gente se pergunta, né? Pô, será que tem algum efeito eu escutar música na hora de fazer exercício? Ou de alguns aspectos da minha vida eu consigo me concentrar melhor? Os estudos dizem que sim. Nós vamos daqui a pouco destrinchar um pouquinho mais isso. Quando a gente pensa em música, uma das coisas que eu acho que é muito importante é que o ser humano, a música é um atributo da espécie humana. Então, Sim. antes de se pensar em música, o ser humano já tem ritmo, bate. Né? Então, a gente consegue, desde das culturas mais primitivas, tem relações com música. Né? E quando a gente pensa, mesmo você dizendo assim, eu não gosto muito de música, não escuto muito música. Porém, se você for no mercado, se você for dentro de um shopping, você é obrigado a escutar a música, mesmo Aham. sem perceber. Então, nós Verdade. somos, por natureza, né, somos musicais. Né, ao tempo que você vai aplaudir, vai balançar, tem pessoas que escutam a música, começam a bater o pé, começam, às vezes um nenê, né, um bebê, ele nem percebe o que é, mas ele escuta e ele já começa a balançar, ele começa a expressar sentimentos. E o nosso cérebro, né, humano, e o próprio sistema nervoso está conectado para distinguir o ruído da música. Então, acho que Dani, isso é fantástico, né? deixa eu te falar também, né? Tu tá falando dessa questão já do nenê e tal, né? Na verdade, na barriga da nossa mãe, a gente já Uhum. ouve, né, o ritmo, né? Já tem o coração, né? Já tem vários ritmos que a gente ouve, né? Não sabendo identificar o que é, como você bem falou, né? Mas então é tipo, ritmo, como é que é? Música é ritmo e ritmo é vida, né? Sim, sim. Acho que é fantástico isso. Muitas mães colocam músicas, né, para o neném escutar. E ele acaba, quando ele nasce, ela acaba colocando essas canções e normalmente o bebê ele fica mais calmo. Então, são alguns benefícios da música. Eu acho que é algo fantástico, que quando essa onda sonora chega no nosso ouvido, o nosso corpo, né, o nosso cérebro, ele vai codificar esse som para interpretar as propriedades que a música tem. Então, veja que coisa, é fantástico, né? E a gente tem partes do cérebro diferentes que codificam, né, as canções e a forma que esse som entra. Por exemplo, o lobo frontal ele vai interpretar a parte mais sentimento, né? Quando você escuta uma música, por exemplo, e você se arrepia com essa música, por que isso acontece? Né? Ele libera diversas. Para você ter uma noção, ele é comparado à sensação do estímulo de prazer em determinadas músicas, é comparado a quem utiliza bebida alcoólica ou a sensação do chocolate, de se comer chocolate, de tão forte que é essa sensação. Dani, vou te falar que assim, ó, eu sou uma pessoa que eu gosto de acordar cedo e as minhas alunas, elas ficam de cara comigo, porque quando eu chego para dar aula, eu já chego, uhul, entendeu? E tem umas que ficam malucas com isso. Elas falam assim, como é que uma pessoa consegue chegar 7, 8 horas da manhã com essa animação? Sabe qual é o meu segredo? Eu vou te falar. O meu segredo é, enquanto eu estou dirigindo até o local, eu ouço a música que eu gosto. Sabe? Eu não vou ouvindo rádio, informações né, coisas ruins, vamos lá, né? Hoje em dia, meu Deus, se você liga a televisão, falta escorrer sangue pela tela, né? Mas assim, ó, o que que acontece? Eu ligo aquela música que eu gosto e eu vou vibrando até o local, entendeu? Eu vou cantando, eu vou. Não, se um guarda me parar, eu sou multada.
porque tem uma louca Tá no louca. volante. Mas é exatamente isso que você falou. A música, ela empolga. A música, se você tá deprimido, se você... Coloca uma música, coloca aquela música que te faz vibrar, né, Dani? Sabe que tem alguns estudos bem interessantes em relação ao estresse e à música. Um dos estudos que foi feito em Nova York, ele verificou em pacientes cirúrgicos, qual que seria o impacto em pacientes cirúrgicos do Hum. estresse. Então, ele pegou pacientes, eu acho que esse estudo tinha cerca de 40 e poucos pacientes, não lembro exatamente, e era operação de catarata. E eles verificaram, antes da operação, eles dividiram em dois grupos, um grupo que escutava música e outro grupo que não escutava música. E os resultados foram fantásticos, assim, de redução de pressão arterial, redução, por exemplo, as pessoas ficaram mais calmas, a redução da frequência cardíaca nesse estudo foi de em torno de quase 20 batimentos de quem escutou e quem não escutou, e escutava música. Então, eles se sentiam os ouvintes desse estudo, eles relatavam que eles se sentiam mais calmos, ficavam melhores durante a operação. Tem um outro estudo que eu acho também interessante que se relaciona muito isso, que é com outro pós-operatório. Então, o pessoal tem utilizado isso como uma forma de Aham, relaxamento e eles davam sedativo para essas pessoas, né? E eles aham, começaram a verificar que as pessoas que escutavam música, apesar de nesse estudo eu não lembro qual estilo de música que era, aham. eles reduziram significativamente a quantidade desse sedativo, né? Porque baixando os níveis de estresse. Então, tem muitas relações que são fantásticas da música, né? A gente pode destacar, por exemplo, a música e o humor, né? Músicas que faz com que você se sinta alegre, a coisa que você faz, né? Isso é comprovado cientificamente, né? Teve um estudo em 2006 com uns 60, 70 adultos com dor crônica. E essa meta-análise, ela verificou que pessoas que escutavam mais música tinham uma percepção da dor um pouco menor e melhoravam muito a qualidade do sono, né? E Olha aí só. até eu acho que o que é interessante que a música clássica ela não substitui remédios para depressão, para estresse, mas pessoas que se tratam de depressão é uma recomendação que você escute músicas clássicas em alguns momentos aí da tua rotina. Então, veja que estudos interessantes que a gente tem Olha, relacionando o impacto que a música tem. Nós nem entramos no exercício ainda, né? Mas sabe que tem um estudo que é interessante sobre a queda, né? Tem um grupo, eu sei que tem um grupo ali no Cefid, ali na UDESC, que estuda bastante quedas, tal. A música, eles fizeram um estudo relacionando o ritmo, né? E idosos que acabavam fazendo exercícios com música, com o ritmo da música, eles eram ah, menos propensos à queda por causa do ritmo da música. Veja que coisa interessante. olha só que maravilha! Então a gente tem muitos estudos, né? E sabe o que é interessante, Carla? Eu sempre gostei da música, né? Porque eu fui músico, eu sou músico desde, acho que eu comecei a tocar, eu tocava trompete, foi meu primeiro instrumento. Aham. Aos 8 anos de idade, eu já cantava. Então desde muito jovem eu uso a música. E sabe que alguns estudos demonstram que pessoas que são musicais, elas têm algumas percepções diferentes, de sentimento, tal, né? Então, por isso que é uma das recomendações, e alguns países, eles fazem isso. Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, todas as crianças aprendem música, né? Você vai ver todos, não importa se ele vai ser um grande músico ou não, mas ele utiliza a música aprendendo um instrumento Pra... como hobby, porque Uhum. isso afeta muito a saúde mental e também algumas características de concentração e aumento de QI até, né? Tem alguns estudos, apesar de não ser tão conclusivo, tem um estudo Aham. que demonstra que escutar música clássica pode aumentar teus níveis de concentração e, consequentemente, alguns níveis de QI. Porém, não é tão constante e não está muito bem documentado isso ainda.
mas é recomendado, por exemplo, se você vai estudar, que você escute algumas canções específicas para isso, né? Então, na internet tem vários, no YouTube você vai encontrar várias músicas para leitura, para concentração. Sim. Uma das coisas que eu não gosto muito é escutar música, quando eu estou estudando, escutar música com letra, porque eu me desconcentro. Mas a música clássica me deixa... Eu gosto muito de música com violão. Eu gosto muito. Aham. É uma coisa que eu Aham. gosto muito. E sabe que eu comecei a fazer essa palestra e eu já cantava muito, né, nos eventos. Eu fazia muito, eu tocava muito casamento. Aham. E um casamento é uma coisa que para mim era sempre foi muito prazeroso tocar, porque você é um momento especial da vida das pessoas. E é uma outra coisa que eu acho muito interessante é que a música marca períodos na vida das pessoas, né? Eu vou contar depois uma dinâmica que eu faço que eu acho que é bem interessante. Mas eu nunca tinha percebido, com a palestra eu comecei a perceber como a música ela faz coisas impressionantes com as pessoas, né? Porque eu canto na palestra tem cerca de 20 músicas. Tem músicas que eu canto inteira, algumas músicas alguns trechos, mas é impressionante como as pessoas respondem diferente, né, para a música. Uma brincadeira que eu faço, eu coloco várias músicas para as pessoas escutarem e me dizerem o que sentem, né? E eu Aham. coloco, por exemplo, a primeira música é o tema do Fantástico. Quando eu trabalho com empresas, é uma música que eu gosto muito de utilizar. Né? Qual é a sensação que as pessoas têm quando escutam a música do Fantástico? Muitos vão dizer que aumenta o nível de estresse, porque é o domingo de noite. E aí, segunda-feira, ele tem que trabalhar. Né? Eu ia Então, dizer, eu ia dizer, acabou o final de semana. é isso, é essa sensação. Eu coloco a música do Globo Repórter na sexta-feira e as pessoas conseguem associar as músicas aos horários, né, por causa dos Aham. temas. É muito interessante. Eu faço isso, faz pouco tempo que eu faço essa dinâmica, mas ela tem auferido para mim resultados muito legais. Então eu vou trazendo só músicas instrumentais e as pessoas vão escutando e vão me falando as sensações que tem. É fantástico Legal. isso. Dani, e deixa eu te perguntar uma coisa que o pessoal aí que está assistindo deve estar se perguntando também. Tem algum estudo falando por que especificamente a música clássica? Ou ali você já falou que é a questão de não ter letra, por causa da concentração, né? É assim, ó, são alguns assuntos bem complexos quando a gente fala. Normalmente a música clássica tem estudos matemáticos com a música clássica. É algo meio sobrenatural o negócio. Os caras eram Mozart, Beethoven, eles escreviam músicas. Eu já li alguns relatos, não li estudos sobre isso, mas é que como eles faziam a composição, as ondas, eles se assemelhavam muito à facilidade das ondas cerebrais, de reconhecimento desses níveis de ondas, porque música é muito matemática, né? Então, Sim. o ritmo, a maneira de composição desses autores eles tinham uma sensibilidade que era muito diferente, né? Porém, eu gosto muito de escutar algumas músicas clássicas. Porém, algumas músicas atuais, elas também me proporcionam quase a mesma sensação. E alguns Aham. estudos, por exemplo, tem alguns estudos que acabam utilizando ritmos diferentes. Eu acho que o que é importante para a pessoa perceber é qual o ritmo que faz ela ficar mais concentrada. Porque às vezes não é, por exemplo, eu não gosto muito de música muito agitada. Né? Eu, quando vou fazer academia, eu escuto, o pessoal vai, Jorge Versilo, eu gosto. Né? É uma música mais calma, eu gosto. Tem pessoas que gostam de rock pauleira, e essas sensações elas vão refletir coisas diferentes. Tem um estudo sueco que avaliou, eu acho que uns 13 mil pessoas, foi bastante. O objetivo não era só avaliar a música, mas era avaliar diversos aspectos. Né? E dentro desses aspectos, eles analisaram, por exemplo, utilização de rede social, a participação em shows, quando você vai em shows, nível de educação, renda, tabagismo, exercícios. E eles verificaram uma coisa muito interessante, que as pessoas que assistiam concertos e peças de teatro, elas tinham 1,5 vezes menos chance de morrer do que os outros durante o estudo que eles fizeram. Né? Então, às vezes, você assistir um show, você
assistia muitas vezes no YouTube um show que te faz bem, pode trazer muitos benefícios. Esse foi o único estudo que eu verifiquei uma relação disso com mortalidade. E é interessante que em atletas já tem alguns estudos, porque como a gente falou no começo aqui da nossa conversa, a maioria dos atletas escutam. Eu lembro quando o pessoal escutava no Discman, né? Lembra aquele... O pessoal mais jovem não vai nem Não saber o que é. lembro, não lembro, não sei o que é, não? Eu acho que você sabe, cara. Não. Primeiro era o Walkman, né? Que você colocava a fita cassete. Eu já sou do tempo do Discman. E era o meu sonho era ter um Discman. Eu tinha um sonho de ter. E um dia eu consegui comprar esse Discman. E aí eu andava com o Discman e um negocinho de CD. Lembra que tinha para guardar os CDs, né? Você tinha isso para guardar. E eu lembro quando eu sempre acompanhei muito esporte e os jogadores eles andavam com aquele Discman. E aí eu lembro um dia, meu irmão foi jogador profissional e ele morou um tempo na Rússia. E quando ele veio da Rússia, ele me trouxe um MP3. Foi a sensação. Era um MP3 grande, assim, era maior, mas eu lembro que ele tinha 512 mega, né? Era difícil achar os MP3, mas já era uma evolução. E os jogadores sempre estão com fone de ouvido, né? Quando você vê os jogadores chegando no estádio, cada um com o seu fone de ouvido, eles não dão muita atenção para as pessoas, porque eles estão em nível de concentração. E tem Uhum. alguns estudos, tem um estudo do Reino Unido que verificou que a música aumentava o pico de potência anaeróbia na bicicleta ergométrica, né? Apesar de ser um nível, até o estudo ele demonstra que não era algo tão grande, mas ele tinha alguns benefícios. Eles verificaram também a melhora no levantamento de peso, por exemplo, né? Que uma música como energia a mais, como fosse até um algo a mais ali para a pessoa que Aham. está fazendo um esporte. Né? Então, são coisas muito interessantes. E esse estudo que você falou, que foi a meta-análise que saiu agora, em 2020, eles verificaram cerca de 139, eu acho, 140 estudos, pelo que eu me Aham. recordo. Eu li agora umas semanas atrás, Também. eles verificaram vários tamanhos de efeitos, né, da música. Por Aham. exemplo, resposta psicológica, a resposta fisiológica, alguns Aham. resultados de desempenho. Não, então, eles pegaram vários estudos para verificar, realmente, será que a música ela tem um papel no exercício físico? No senso comum, a gente já sabia disso. Né? Então, ele, na verdade, acaba comprovando algo que a gente já tinha uma noção. Porque, normalmente, a música você sente na pele, realmente. Mas, agora, comprovar isso não é muito fácil de se fazer, né? Se os Sim. efeitos que tem. E eles verificaram nessa meta-análise, primeiro, um dos melhores resultados no aspecto mais afetivo, né? Que eu acho que é importante. Isso também tem a ver com o afetivo que a gente falou sobre estresse. Uhum. Ansiedade, né? Tem um estudo muito interessante sobre isolamento social, pessoas que, nesse momento, acho que é um momento que essa é uma informação interessante, que pessoas que estão, por exemplo, em isolamento social, ficam sozinhas, normalmente a música pode ajudar a enfrentar esse tipo de situação. Né? A música Perfeito. pode te confortar porque você acaba escutando uma outra voz e isso pode te dar um conforto psicológico. Veja que interessante. Sim. Além dessa resposta mais afetiva, esse estudo ele verificou benefício também no desempenho físico, na Uhum. percepção de esforço, né? A pessoa que aquela sensação de cansaço, quem Uhum. escuta música, a tendência ter essa percepção um pouco mais apurada e Mais aguentar apurado. talvez um pouquinho mais. E até Uhum. uma coisa bem interessante que eles colocaram até no consumo de oxigênio, né? Então, perceba que são muitos efeitos que a música pode ter na melhora da eficiência fisiológica. A É. gente falou da melhora psicológica, e normalmente era o que é mais comum da gente entender, mas na Aham. resposta também fisiológica. Então, Sim. realmente a recomendação é que se escute músicas. Eu acho que os estudos vão começar a avançar mais
na relação dos ritmos, em qual música que pode te fazer se concentrar mais. Mas é uma coisa que eu já falei, né? Eu acho que é interessante você saber a tua percepção. Como no exercício, você tem que saber o que você gosta, né? Eu não posso dizer qual é o melhor exercício. O melhor exercício é qual você gosta. Na Sim. música também, né? Eu acho que escutar música também é não ter muito preconceito. Eu escuto todo tipo de música. Tem música que eu acho ruim, né? Normalmente é um conjunto, né? De Aham. melodia com a letra que essa música expressa, né? Eu acho que isso Aham. e uma das coisas que eu acho importante, Carla, a música tem um poder tão grande que é uma das críticas que eu tenho, que é as músicas com apologia, por exemplo, ao álcool. A gente tem muita. Eu recomendo você que está nos ouvindo não escutar esse tipo de música, né? E evitar que as crianças e adolescentes escutem músicas nesse sentido, porque a música tem um poder forte. É. E a gente tem um número de músicas muito grandes que fazem apologia à droga, apologia ao álcool. Isso pode impactar negativamente, sem você perceber que está É. impactando. Legal, Daniel, legal. Deixa eu te falar, trazer uma experiência minha com uma aluna. Nós treinávamos numa academia, né? Ela treinava na academia, eu era personal dela, sou até hoje, né? Mas nós chegamos a trocar de academia em virtude da música que tocava na academia, entendeu? Porque por mais que a gente pedisse, né, chegasse lá e falasse, olha, Uhum. hoje tem como tirar, ela não gostava de rock para treinar. Ela gosta de rock, mas para treinar ela não gostava. É bem o que tu estava falando antes, bem o que você estava falando. Então, o que que acontece? Ela preferia uma música mais eletrônica, entendeu? Então a gente chegou a trocar, ela preferiu trocar de ambiente de treino, né? Optou por Uhum. trocar de ambiente porque ela não ficou satisfeita com o ritmo. Ela falou, Carla, isso aqui é desmotivante para mim. E eles ainda colocavam a música alta, sabe? E ela falou assim, não, Carla, para mim não dá. Vamos para outro lugar. Então a importância realmente, né, das academias também, né, entenderem fica difícil, na verdade, para as academias colocarem um Uhum. ritmo que, né, seja bom para todo mundo, que todo mundo goste. Mas a variação, então, né? Mas sabe É, uma dica que eu dou sempre assim? Eu gosto de academias que não tem um volume tão alto que eu possa usar o meu fone. Seja que hoje os fones de ouvido, eu não estou com o fone de ouvido que eu corro aqui, os fones de ouvido eles isolam o som, né? Então a sim, gente tem que também ter um cuidado com o volume e tal que se usa, porque você pode também danificar aí teu tímpano, né? Então tem que cuidar. Mas, sim. por exemplo, uma dica que eu dou, você que está escutando aí, você é personal trainer, por exemplo, é você fazer a playlist exclusiva para o aluno, né? Então, quem trabalha num estúdio que consegue fazer isso, né, você tem uma playlist das músicas que a pessoa gosta. Então, ela vai chegar, esse é um diferencial bem interessante. Vou Anotem aí, eu anotar. acho que isso é muito legal. Isso é muito... Daniel, muito legal. Tenho certeza que o pessoal vai entrar ali no teu canal, vão dar uma olhadinha nas tuas palestras, no teu Instagram. E muito legal esse teu trabalho. Nossa, quando eu vi a primeira vez, eu falei, cara, eu tenho que falar com esse cara, porque ele vai me trazer uma contribuição muito boa, sabe? Porque ouvindo você falar, né, e sabendo ali dos estudos que a gente, né, lê, enfim, os benefícios, né, a sensação da música, a sensação de bem-estar que a música causa, ela se associa ela muito ao exercício físico. As, as, as endorfinas, né? As serotoninas, o cortisol, né? Que a gente acaba eliminando da Uhum. nossa vida, né? Que é o do estresse. Tipo, uma coisa tá muito relacionada à outra. Então, eu acho que você casou muito bem a questão da música aí com a tua graduação, né? E aí, ouvindo você falar também sobre a questão da mortalidade, sobre a questão ali dos pós-operatórios, né? Enfim, e até queda em idosos, tal. Então, a questão da musicoterapia
né? Não tá aí por nada, né? Veio para Uhum. chegar com benefícios E tá crescendo comprovados, muito. né? Com benefícios científicos aí, ó, comprovadíssimos, que a gente falou, ah, o artigo ali foi publicado, coisa de senso comum que a gente sabia, mas olha como é importante, né? A gente está falando desse impacto científico que realmente teve, né? Então, era um senso comum, a gente sentia isso, Uhum. mas opa, foram utilizados recursos científicos para realmente se analisar isso. Então, realmente eu não tô maluca. E assim, ó, em relação a ritmo, né? Música, ritmo, né? Durante o exercício físico, né, Dani? O que que a gente pode também falar aí para o pessoal? Às vezes é importante até dar uma variada no ritmo, né? Por exemplo, você está fazendo Uhum. uma corrida, né? Vamos lá. Pode discordar comigo se eu estiver errada, tá? Você está fazendo uma corrida. Aí você começa com uma música um pouquinho mais, um ritmo um pouquinho mais lento, e aí você vai acelerando, e aí chega lá no final, você tá com aquela música bombástica que tu ama, né? Que é aquele momento assim que tu já entrou no estado de flow da corrida. Tu já nem sabe mais o que tu tá fazendo, tu tá no automático, né? É aquela hora que vem, ó, pessoal, para quem não sabe, é aquela hora que vem a vozinha e fala assim, ó, putz, já tô cansado. Ah, acabou, cansei, vou parar, né? É aquela hora que entra aquela música. Então é essa hora que tem que entrar a música, não é, Daniel? Mas tem tudo a ver com o que você está falando aí. E tem estudos relacionando, né? O ritmo da música e você entrando nesse ritmo junto com a música, as batidas vão acelerando e você acaba acelerando. Até o estudo ele faz uma relação desses ritmos com essa capacidade aeróbica aumentando, decorrente essa influência que você vai indo, vai levando, quando vê você entrou no flow aí que você falou e realmente você nem percebe o que está fazendo. Né? Então, eu acho que tem um poder muito grande isso aí. Então, por isso que, É, assim, é, tente escolher músicas diferentes até. Né? Escutar músicas diferentes, música de outros países. É uma coisa que, às vezes, eu faço alguns exercícios assim, né? Para meu cérebro também perceber sensações auditivas diferentes. Isso acaba afetando o meu cérebro também. Né? Músicas de outros países que você não está tão acostumado a escutar. Eu gosto de fazer esse exercício também. Né? Então, eu acho que é experimentar. A música é experimentar. legal, Daniel. Assim como os exercícios, né? Você não Também. É sabe o muito que você vai parecido. adotar, né? Você não sabe o que você vai adotar como uma prática, se a pessoa, o pessoal aí que está em casa que ainda não conseguiu, né, aderir à prática de exercícios físicos, porque, não gosto de academia. Quem falou, criatura, que exercício físico é só na academia, né? Então vamos experimentar, vamos ver o que o mundo tá aí, né, Daniel? O mundo tá E aí. eu experimento. Eu É, gosto de tem. experimentar. Eu corro hoje, há alguns anos já eu corro. Eu faço academia, mas agora eu comecei a jogar pádel. Estou experimentando. Dani, muito legal nossa conversa. Eu adorei o nosso papo e eu quero saber o seguinte, ó, você tem mais alguma dica, alguma coisa bacana aí para a gente fechar com chave de ouro aqui o nosso papo de especialista de hoje? Nós falamos sobre música, sobre qualidade de vida, sobre bem-estar. Minha dica é associe os dois, né? Utilize músicas que te trazem coisas positivas, isso vai acabar afetando no teu bem-estar, na tua prática de atividade física, em momentos de relaxamento, de meditação. A música ela faz parte da nossa vida e associe sempre isso, né? Música e estilo de vida saudável. Adorei! Isso aí, pessoal. Exercício físico, muita música. Vamos colocar para fazer aquele treino em casa agora, né, Daniel? Solta o som, relaxa com a família, não é? E vamos, ó, produzir hormônios do bem. Isso é importante. Daniel, Obrigado, Carla, aí muito pelo obrigada. convite. Para mim foi um grande prazer aí. Né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais da palestra musical, entra aí no meu site, nas minhas redes, e a gente vai trocando informações aí. Quem gosta de música, né?
quem é fã realmente de música e valoriza aí a música, a arte. Eu acho que isso é muito importante. Um abraço a todos aí. Fiquem bem, se cuidem, né, nesse período aí. Dani, eu que tenho que te agradecer, meu Deus, achar um horário nessa agenda aí sua lotada. Muito obrigada, hein? Tá fazendo Fechou. lives aí com a galera muito fera. Tô adorando assistir, tá bem legal. Parabéns e muito sucesso para você, tá? Para nós aí. Muita música na Tchau. sua vida. Mua! Obrigado. Tchau, Beijo! pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima semana. Fica aqui comigo. Beijo! Tchau.